Fala pessoal, me chamo Eric Urias da Silva, mais conhecido como Eric do Corte, tenho 23 anos e atuo na área da barbearia há 8 anos. Venho apresentar para vocês um pouco do meu trabalho e ensinar um dos cortes mais pedidos aqui na minha barbearia. Espero poder tirar a dúvida de todos, acompanha aí e bora pro vídeo. Certo pessoal, agora vamos começar a fazer a marcação dessa pena. Eu sempre vou começar com o primeiro risco aí, ele vindo no sentido da sobrancelha, no meio da sobrancelha. Como vocês podem ver, eu vou fazer a primeira marcação, o primeiro risco, que no caso seria a primeira base. Aí depois que eu fizer a primeira base, eu vou pular para a segunda base, que no caso seria o ramal da pena. Depois que eu fiz esse ramal da pena, eu vou começar a fazer toda a estrutura dela, começando pela parte de cima. Como vocês podem ver, ó, vou pentear e venho marcando com a máquina de acabamento, deixando essa linha bem visível o possível, para depois eu passar a gilete. Feito isso, eu vou melhorando essa linha. Depois que eu faço meio que um rascunho com a máquina, depois eu venho com a máquina novamente na mesma linha, só melhorando ela, deixando ela um pouco mais visível. Como vocês podem ver, ó, eu vou ir encurvando a pena, esse risco. Eu vou encurvar ele para que ela não fique reta, a pena fique com um design de caimento, né, com efeito caindo, tipo um efeito meio diagonal. Como vocês podem ver, ó. Eu venho deixando a minha linha bem marcada. Vou deixar a linha bem marcada. Sempre prestando atenção bem nos detalhes, tipo, pra mim não acabar fazendo tipo um buraco por conta de estar passando a máquina em lugares errados. Aí, como vocês podem ver, tô deixando o final da pena bem bicudinho para dar um efeito legal. Aí eu vou começar a fazer a parte de baixo agora. Fiz a parte de cima, agora eu vou começar a fazer a estrutura da parte de baixo. Como vocês podem ver, ó, eu venho bem devagarinho com a máquina. Essa minha máquina eu uso ela bem regulada para poder efetuar bem melhor esse corte, né? Tipo esse risco, para poder ter mais precisão no risco. Eu deixo ela rebaixada. Vai uma dica aí para vocês aí que às vezes tem dificuldade e usam as máquinas sem fazer regulação na lâmina. Eu já regulo a minha lâmina. Eu gosto de ela bem rebaixada para mim poder conseguir ter mais precisão nos meus riscos. Como vocês podem ver, agora eu vou ir de encontro com a parte de baixo, encontrando com a parte de cima, para poder essa pena ficar de acordo. Meu risco se encontrar, o risco de baixo se encontrar com o de cima. E assim fazer um efeito top no bico da pena. Aqui, porque aqui eu já vou estar
somente fazendo alguns ajustes. E no meu vídeo eu vou fazer algumas acelerações em alguns momentos que são momentos que não tô passando dica, beleza? Como vocês podem ver aí agora, eu tô fazendo a parte do meio, a estrutura do meio. Eu vou fazer 2 riscos. Vou fazer um risco na parte de cima e um pouco mais abaixo, fazendo eles de encontro. O de baixo encontrando com o de cima, para fazer o meio da pena. Agora, como vocês podem ver, vou fazer a parte de baixo para se encontrar com a parte de cima. Aí eu já vou ter a estrutura toda da minha pena. Já fiz a parte de cima, agora venho fazendo a parte de baixo. Aí, como vocês podem ver, eu tenho bastante cuidado para não acabar danificando o meu trabalho, para não acabar deixando um risco muito grosso, não acabar fazendo nada de errado na minha pena. Eu venho de encontro, risco de baixo com o risco de cima. Como vocês podem ver, terminei já de passar a máquina, deixei as linhas bem visíveis. Agora vou vir com a navalha e vou deixar essas linhas bem mais acesas. Vou deixar minha pena bem mais acesa. Vou passar um shave no cabelo dele para não cortar o cliente, para também facilitar na hora de eu fazer esse risco. Agora eu vou vir com a gilete, acendendo esse risco. Com bastante cuidado também, pessoal, porque a gilete ela é bem mais perigosa do que a máquina de acabamento. Então eu venho com bastante cuidado engrossando esse risco. Ó, como vocês podem ver, pessoal, em algumas partes eu acelerei o vídeo, só para não tomar muito tempo, né? Por conta que se é um trabalho que demora muito e eu acabo levando muito tempo para executar esse trabalho, né? Porque é um trabalho decorativo, é algo mais que tem que ter mais atenção. Como vocês podem ver agora, eu vou começar a fazer os traços da pena. Ó, vou começar pela parte de cima, fazendo uma base, depois vou fazer a parte de baixo, seguindo a base de cima. Como vocês podem ver, eu venho trabalhando com muita cautela para não poder deixar muito grosso esse risco, essa linha. Eu tenho que deixar a minha linha bem visível, só que não muito grosso. Como vocês podem ver, eu venho com bastante cuidado, venho deixando bem limpinho, risco bem trabalhado. Dessa forma eu vou conseguindo ter mais visualização do que eu tô fazendo, com bastante cuidado. Eu venho com a gilete, faço primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo.
assim por toda a pena. Primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, para mim poder ter a mesma reta, as folhas ficarem na mesma reta. Como vocês podem ver, eu venho fazendo outra parte na parte de cima e depois na parte de baixo. Como vocês podem ver, agora eu vou criar uma base embaixo. Acelerei um pouco o vídeo, só para não tomar muito tempo. Embaixo vou fazer um detalhe em L, né? Tipo um tribal, para não poder ficar muito vaga essa pena embaixo, não poder ficar sem nexo. Então eu vou agora com a gilete acender esses L's que eu fiz. Eu fiz 6 L's, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Aí eu vou começar a acender esses L's e vocês vão começar a entender como que vai ficar esse trabalho. Eu venho com a gilete agora, limpando todo o cabelo, definindo esse L e essa parte da pena de baixo, que seria um detalhe extra para a pena não ficar muito vaga. Agora eu venho com um shave ali, só definindo a parte de baixo, a parte da frente. Vou deixar bem... Eu gosto de trabalhar bastante os detalhes, tipo, eu gosto de ser criativo, não somente fazer o mesmo trabalho que outro profissional já fez e postou a foto, como eu gosto de ter criatividade e inventar algo criativo no meu trabalho, algo que possa se destacar, algo que eu possa ter um diferencial. Como vocês podem ver, venho deixando bem definido a parte da frente, raspando o cabelo. Lembrando vocês que cada detalhe, no final de tudo, se torna importante. Então, cada detalhe que eu conseguir melhorar, eu sei que a minha pena também vai melhorar. O meu desenho, o meu freestyle vai melhorar. Porque eu tô me aperfeiçoando em melhorar esses detalhes. Como vocês podem ver, venho com bastante cuidado, com calma, sem se afobar, sem ter pressa, trabalhando de forma limpa e criativa. Aí eu venho com um papel toalha, aqueles papel interfolha, tirando um pouco do excesso de shave. Pra não ficar muito escorrendo. Por conta de às vezes a gente passar bastante shave para poder não machucar o cliente, não fazer ferida na cabeça do cliente. Então eu limpo com papel toalha para deixar bem limpa essa área que eu estou trabalhando. Eu tomo bastante cuidado na hora de efetuar
esses L's, esses riscos, para não poder engrossar e não ficar feio demais. Então eu tomo bastante cuidado. Vou dar acelerada aqui um pouquinho no vídeo, por conta dessas partes eu tá fazendo a mesma coisa que o começo. Então, pra gente não perder tempo, pessoal, vou dar um pouco de aceleração nesse vídeo. Olha, como vocês podem ver agora, eu vou começar a trabalhar a parte de baixo. Ó, vou navalhar a parte de baixo. Já consegui dar um efeito legal nesses L's. E agora vou começar a trabalhar a parte de baixo, navalhando, passando a gilete aí nessa parte. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó, como que tá ficando. Isso só a base, pessoal, isso só a base. Somente o risco. Tem muitos detalhes ainda para ser feito. E vou mostrar para vocês todos esses detalhes que tenho certeza que vão te ajudar vocês a melhorar cada vez mais. Pessoas que têm dificuldade aí em executar este trabalho, espero poder estar ajudando. Espero poder estar ensinando alguma técnica para você pegar a visão desse trabalho. Como vocês podem ver, trabalho bem, sempre procurando deixar melhor minha pena, sempre procurando deixar melhor ela. Aqui eu venho aperfeiçoando, venho com shave, vou passando shave, mexendo aqui, mexendo ali, como vocês podem ver, ó. Agora, pessoal, vou começar a disfarçar essa pena. Vou começar com o pente da própria máquina zero alta. Vou começar com a zero alta, ó. Com a zero alta mesmo eu já venho deixando um excesso de cabelo na parte de baixo. E depois outro excesso de cabelo na parte de cima, meio que fazendo como se fosse uma marcação com a própria máquina. Mas como vocês podem ver, usei a zero alta, usei a zero intermediária e a zero baixa para fazer um leve disfarce no meio da pena. Como vocês podem ver, para deixar essa pena bem detalhada. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo, para vocês poderem acompanhar cada passo que eu vou estar passando. Por conta de ser um trabalho bem demorado, pessoal, eu estou acelerando um pouco o vídeo, só que de forma que vocês possam entender, ó. Agora, depois de eu ter passado toda a zero alta, zero intermediária, zero baixa, eu vou vir com pente 1 na baixa. Ó. Com pente 1 na baixa eu vou fazer um disfarce entre a zero alta e o pente intermediário e a zero baixa, e vou fazendo uma degradação, fazendo o famoso disfarce na minha pena. Certo, pessoal? Feito isso, eu vou começar a pigmentação agora, né, pessoal? Vou começar a pigmentar esse cabelo. Ó, como vocês podem ver, eu já fiz a tinta, já preparei bem a tinta de uma forma um pouco homogênea, não muito líquida nem muito pastosa. Se eu faço a tinta muito líquida, para mim poder aplicar, ela seria ruim. Da mesma forma que ela muito pastosa também seria ruim. Então ela tem uma medida ideal. Feito isso, eu pego o pincel e um pincelzinho pequeno junto com o suporte de cílios, de esticar cílios. Com isso eu vou começar a aplicar na parte de baixo. E depois com a gilete
feita a aplicação, eu vou deixar a tinta bem colada com a parte preta do cabelo, com aquela parte em L preta. Fazendo assim, a tinta fica bem certinho na parte do L preto. Como vocês podem ver, agora eu venho com um pincel novamente, começando a aplicar de novo esse L. Como vocês podem ver, ó, vou aplicando bem devagar, sem pressa, com muita precisão. Ó, como vocês podem ver, pessoal, vou estar vindo com cotonete também, fazendo a limpeza da tinta, por conta de, sem querer, eu poder aplicar um pouco de tinta a mais, e para mim não manchar a pele do cliente, eu venho com cotonete e faço a limpeza. Faço a limpeza para deixar meu trabalho 100% sem mancha. Ó, como vocês podem ver, eu venho com aquele negócio que estica os cílios e venho dando um leve disfarçada. Ó, naquela parte que eu fiz o disfarce com a máquina, eu venho fazendo um disfarce com a tinta, deixando assim um efeito sombreado. Como vocês podem ver, eu vou vir passando a tinta novamente naquele outros L. Vou dar um zoom para vocês poderem ver como eu aplico a tinta e a precisão que eu tenho com o pincel. Como vocês podem ver, em alguns momentos minha mão e meu ombro ficou na frente da câmera, mas pode ter certeza que eu fiz o meu melhor para trazer o melhor resultado e o melhor conteúdo para vocês. E espero que possa agregar muito a vocês este vídeo. Agora eu venho com a Gillette novamente. Porque eu jogo a Gillette ao contrário? Por conta de deixar a tinta bem certinho onde tá o cabelo. Deixar ela bem rente. Não posso deixar tipo um excesso de tinta fora da onde tem cabelo. Senão vai ficar algo muito artificial, não vai ficar algo bem natural. E como vocês podem ver, eu vou fazer o outro L que falta, agora o do meio. Podem ver, ó, venho fazendo bem no meio. Nessa parte eu vou dar uma acelerada no vídeo, só para não tomar nosso tempo. Certo, pessoal, agora eu vou acelerar um pouco o vídeo, ó, mas como vocês podem ver, venho somente aplicando a tinta novamente, fazendo alguns retoques.
vindo com a gilete, com o cotonete, somente acertando alguns detalhes. Agora, como vocês podem ver, eu vou começar a trabalhar as partes de fora da pena. Essas partes de fora eu tenho que tomar bastante cuidado para mim não acabar aplicando tinta demais e acabar que afetando esse espaçamento que tem aí, que eu tenho das linhas. Então eu tomo bastante cuidado, para mim não acabar aplicando muita tinta e deixar o risco que eu fiz de começo muito fino por conta de estar com muita tinta. Então eu tomo bastante cuidado. Eu venho com a gilete. Toda vez, pessoal, que eu passar a tinta marcando em alguma linha, eu sempre tenho que vir com a navalha, com a gilete, acertando essa linha, fazendo com que a tinta fique bem rente a essa linha, que ela fique bem reta. Depois eu vou vir com a escovinha, somente espalhando essa tinta. Ó, podem ver que eu venho com a escovinha espalhando a tinta nessa parte de trás e depois um pouco na parte de cima. Ó, somente espalhando e fazendo meio que um disfarce com a escovinha escorrendo a tinta. Ó, como vocês podem ver agora, mais uma trabalhadinha, deixando bem marcadinho com a tinta. E agora eu vou começar a trabalhar a parte de cima. Depois que eu dar mais um retoque nesse L, eu vou começar a trabalhar a parte de cima. Ó, como vocês podem ver, ó, começar a trabalhar a parte de cima. Começo marcando primeiro a primeira pena, a primeira folha da pena, né? Ó, como vocês podem ver, venho deixando bem marcadinho. Pessoal, o importante, sempre quando eu for fazer pigmentação, o importante é eu sempre ter meu acabamento muito bem feito, é eu sempre ter meu desenho bem trabalhado para facilitar na hora de eu fazer a aplicação da tinta, pessoal. Não adianta eu querer fazer a aplicação sem meu trabalho estar bem executado, sem meu perfil estar bem executado na frente, sem meu desenho, meu freestyle ou minha pena ou qualquer outro tipo de desenho estiver bem acabamento, bem feito, o risco bem preciso. Não adianta, pessoal, por conta de eu acabar aplicando a tinta e esse risco não está conforme nem preparado para receber a tinta. Ele está, vamos se dizer que meio que mal feito, meio que não muito bem limpado. Então tomem bastante cuidado com isso, que isso é o mais importante. Até mesmo na hora de vocês escorrerem a tinta no disfarce. Se eu não tiver um disfarce bem feito, eu acabo que meio que estragando o meu trabalho. Como vocês podem ver, eu começo sempre aplicando a tinta na frente. Ó, na frente no pezinho. Quando eu vou fazer uma pigmentação sem nenhum tipo de desenho, eu faço a aplicação da tinta primeiramente no perfil na frente do meu cliente, para que isso não dificulte de eu fazer no final e não acabar borrando a testa do cliente, nem mesmo manchando a minha mão demais, porque se eu executo um trabalho de forma errada, eu acabo manchando a pele do meu cliente e muitas das vezes acabo manchando muito também a minha mão. Mesmo que a gente manche um pouco a mão com a tinta, mas
Se eu trabalho de forma errada, eu vou acabar manchando mais minha mão e eu corro o risco de manchar também a pele do cliente. Agora, como vocês podem ver, eu vou começar a fazer essa linha do meio. Eu vou começar a marcar ela com a tinta e vou fazer a linha do meio. Ó, como vocês podem ver, eu começo a fazer a linha do meio. Como vocês podem ver, eu venho com bastante calma, com bastante cautela, passando a tinta no meio, muito cuidado. Como vocês podem ver, ó, passando bem a tinta nessa parte. Como vocês podem ver, com bastante cuidado, com muita cautela, passando a tinta bem no meio. Certo? Passando com bastante cuidado e com muita cautela. Certo, pessoal? Agora eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Como vocês podem ver, aqui agora eu vou só apenas corrigindo alguns detalhes e apenas melhorando alguns detalhes também. Certo, pessoal? Feito isso, eu vou começar a aplicar a tinta na parte de trás. Vou começar a fazer uma pena na parte de trás. Ó, como vocês podem ver, eu tô bem devagar na parte de trás, no bico da pena, porque tem um efeito disfarçado nessa parte, então eu tenho que vir com bastante cuidado para mim não acabar manchando a minha pena. Se eu trabalhar com a pigmentação, pessoal, muito rápido, de uma forma acelerada sem eu ter prática, eu vou acabar fazendo manchas em todo o meu desenho, em todo o meu freestyle. Eu vou estar acabando fazendo manchas, porque eu tô querendo trabalhar com uma velocidade, sendo que eu não estou acostumado. Aí, como vocês podem ver, ó, eu trabalho com máxima calma possível, mesmo tendo bastante prática com esses trabalhos. Ó, podem ver que eu venho com muita cautela, com muita precisão, pessoal. Podem perceber que eu seguro no pincel com muita precisão, e na hora de aplicar a tinta eu não posso ficar com a mão tremendo, porque senão eu acabo borrando também a minha pena e o meu freestyle ou o meu pezinho. Então eu não posso ficar trêmulo nesta hora. Como vocês podem ver, ó, com bastante firmeza. Pessoal, seguro no pincel com bastante firmeza, pessoal. Não ficam tremendo, porque isso vai atrapalhar vocês a efetuar um trabalho com precisão e pode acabar manchando o seu trabalho. Como vocês podem ver, ó, seguro com bastante precisão, usando sempre um dedo de apoio. No caso seria o dedinho, ó. O dedinho eu estou usando como dedo de apoio, para poder ter mais precisão ainda no que eu estou fazendo, na forma de trabalhar que eu estou efetuando. Podem perceber que eu comecei
a fazer uns detalhes na parte de cima. Feito isso, eu vou vir com o pincelzinho de cílios, fazendo um disfarce com ele, fazendo um sombreamento. Fazendo um famoso esfumaçado, né, pessoal? Ó, vem esfumaçando e limpando na parte de cima. A parte de cima do cabelo dele ainda não está com pigmentação. Por que, pessoal, não está com pigmentação? Porque senão ia atrapalhar eu fazer a pena. Ia atrapalhar porque eu ia estar sem a mão de apoio, tipo, sem aonde colocar o meu dedo de apoio, se a cabeça dele na parte de cima estivesse pigmentada já. Então eu começo a ter o dedo de apoio aí e usar essa parte limpa da cabeça na parte de cima, para poder limpar também o pincelzinho de cílios, para mim poder chegar a um resultado um pouco melhor. Como vocês podem ver, eu dou uma limpadinha na parte de cima para não aplicar um excesso muito grande de tinta na parte da pena, na parte dessas folhinhas da pena. Então eu tenho que aplicar bem pouca tinta, tomando bastante cuidado para não manchar. Certo, pessoal? Vou trabalhando agora sobre essas folhas da pena aí, aplicando a tinta, usando o pincelzinho de cílios para poder fazer esfumaçado e chegar ao meu melhor resultado aí com esse pincelzinho de cílios. Como vocês podem ver, eu dou uma limpada na parte de cima com o midzinho de cílios. Como vocês podem ver, ó, já tá dando outra cara na nossa pena. Tá ficando um resultado diferente já. Estamos conseguindo chegar em um resultado bom. Eu venho fazendo uma por uma com total cautela e calma, sem pressa. Sempre com firmeza ao segurar o pincel e sem pressa de jeito nenhum, pessoal, sem pressa. Se vocês quiserem fazer um trabalho como esse, vocês não podem ter pressa. Se vocês tiverem dificuldade em efetuar um trabalho como esse, vocês também não podem ter pressa. Acelerado um pouco no vídeo, pessoal, mas é a mesma pegada do que as outras folhas, tá vendo? É o mesmo padrão que você vai usar em uma, você vai usar em todas. Feito isso em uma, você só vai replicar nas outras, entendeu? Usando um pincelzinho de cílios para poder deixar bem esfumaçado, essa parte bem sombreada. Como vocês podem ver, eu venho com bastante cuidado, com calma, aplicando essa técnica aí de esfumaçada. Agora eu vou começar a aplicar a tinta na parte de baixo dessas folhas. Como vocês podem ver, a mesma técnica que eu uso para fazer na parte de cima, eu vou fazer também em todas as folhas da parte de baixo. Como vocês podem ver, eu com bastante cuidado, aplicando a tinta, sem pressa, com muita precisão a hora de aplicar a tinta. Certo, pessoal? Com um pincelzinho de cílios, ó, novamente eu vou fazer o esfumaçado. E
vocês conseguem ver já o resultado de como vai ficando esse esfumaçado junto com a aplicação da tinta. Vocês conseguem ver. Pessoal, quando eu vou chegando ali perto da parte que tá mais disfarçada, eu vou vindo com a mão bem leve, pessoal. Com a mão bem leve, pra mim não acabar tipo com um excesso de tinta muito forte na parte que tem que ser disfarçada. Eu venho com bastante cautela nessa parte, com a mão bem leve, apenas esfumaçando. Ó, venho novamente em outra folha agora, fazendo o mesmo processo, entendeu, pessoal? O mesmo processo que eu fiz na primeira folha, na segunda, na terceira, na quarta, em todas elas eu vou fazer o mesmo processo. Como vocês podem ver, venho passando o pincel e venho com o próprio pincel meio que fazendo um disfarce, ó, não aplicando muita tinta, e depois eu vou vir com um pincelzinho de cílios, somente fazendo o esfumaçado. Como vocês podem ver, com a prática, pessoal, vocês vão conseguindo executar esse trabalho um pouco mais rápido, tá vendo? Eu já passei, usei o pincelzinho de cílios e já esfumacei. Conforme o tempo e a prática, vocês vão fazer isso bem mais rápido. Como vocês podem ver, ó, eu vou novamente já passar para outra folha e vou aplicar tinta. Depois já vou vir fazendo esfumaçada, fazendo assim completar todas as folhas completas. Como vocês podem ver, vou usar o pincelzinho de cílios para novamente estar fazendo esfumaçado. Ó, vocês podem reparar que eu vou vir com a mão bem devagar. Ó, venho com a mão bem devagar, limpo na parte de cima onde está limpo ainda, não foi aplicado pigmentação, não foi aplicado a tinta. E eu meio que dou uma limpada no pincelzinho de cílios para que eu tire um pouco do excesso da tinta, para ficar mais esfumaçado possível, mais disfarçado possível. Como vocês podem ver, ó, vou vir com o pincel novamente, fazendo somente alguns detalhes e deixando cada vez mais a minha pena perfeita. Como vocês podem ver, venho novamente com o pincelzinho de cílios, dou mais um retoque para poder ficar algo bem mais disfarçado, bem mais esfumaçado. Eu venho com cotonete, fazendo a limpeza de algumas partes que acabou pegando sem querer a tinta, e eu venho com um cotonete fazendo toda essa limpeza para que não manche minha pele, no caso a pele do cliente. Como vocês podem ver, venho limpando com cotonete. E dou uma dica muito importante para vocês: eu sempre uso o cotonete molhado, pessoal. O cotonete molhado, depois o cotonete seco. O cotonete ele tem dois lados. Primeiro eu uso ele com a parte molhada para poder tirar a mancha da tinta,
e depois eu uso com ele seco para poder tirar o efeito de molhado da primeira parte que a gente passou, certo? Depois eu só vou vir com um pincel fazendo alguns simples detalhes que vão fazer muita diferença no final do nosso trabalho. Como vocês podem ver, eu tenho bastante cuidado na hora de aplicar a tinta. Eu tenho que ter muito cuidado e muita precisão com o pincel para mim poder fazer um trabalho bem feito e poder errar menos. Se vocês não tiverem muita precisão no pincel, pessoal, indico vocês que treinem bastante a fazer alguns detalhes na bexiga, né? Que ajudarão você a ter mais precisão com o pincel. Então indico vocês que façam isso. Quem tiver dificuldade em realizar essa precisão com o pincel, indico vocês a treinarem na bexiga. Tá vendo, pessoal? Vem aplicando com calma, com cautela, sem pesar a mão e com muito cuidado. Ó. Feito isso, pessoal, apliquei o pincelzinho. Agora eu vou vir com um pincel maior, aplicando a tinta na parte de cima. Como vocês podem ver, já fiz todos os detalhes da pena. E agora eu vou começar a aplicar tinta na parte de cima da pena, fazendo com que essa tinta ela preencha bem as partes claras que é em cima da pena. Agora, como vocês podem ver, vou aplicar a tinta em cima no cabelo do meu cliente, pigmentando esse cabelo. E é isso, pessoal. Passei um pouco da técnica aí para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que eu possa estar ajudando bastante pessoas aí. E é isso, pessoal. É isso. Agora é treinar, pessoal. É treinar, ir pra cima, se aperfeiçoar cada vez mais. Espero que algumas técnicas que eu passei aqui possam ajudar vocês aí com o trabalho de vocês e com o resultado de vocês também, pessoal. Lembrando que eu sempre passo a tinta primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima. E eu aplico bastante a tinta rente ao couro, pessoal, para poder meu cabelo ficar bem pigmentado e meu cabelo não ficar com manchas nem desbotar. Entendeu, pessoal? Ó, vocês podem ver que eu passei primeiro o pincel de baixo para cima e agora de cima para baixo, ou vice-versa, entendeu, pessoal? Não tem uma direção exata. Ou primeiro vocês passam de cima para baixo e depois de baixo para cima, não tem problema que vocês fizerem ao contrário. Agora eu vou com um pincel pequenininho, eu vou fazer aquele simples detalhe na parte de baixo, somente fazendo alguns retoques agora, pessoal, alguns efeitos finais. Espero que com esse vídeo eu possa ajudar muitos barbeiros e barbeiras aí, pessoal que está na área, no ramo da barbearia, assim desenvolverem cada vez mais. Espero poder ajudar todos. Eu vou estar mostrando para vocês aí agora o resultado aí do meu trabalho. Vou somente agora fazer uns ajustes e já vou estar mostrando o resultado deste trabalho. Viu, pessoal? Antes de eu finalizar e mostrar o resultado, vou estar vindo com um pente. Vou estar fazendo os detalhes com a gilete e depois vou estar vindo com um pente
espalhando bem essa tinta. Vocês podem ver que eu venho com cotonete fazendo a limpeza. E agora eu vou vir com como vocês podem ver, eu vou vir agora com pincel só apenas fazendo alguns retoques e depois com um pente para espalhar bem essa tinta. Lembrando vocês que eu passo bem a tinta onde ainda tem algumas brechas sem tinta, eu vou aplicar ela certinha e depois vim com o pincel e depois com o pente espalhando bem a tinta. Lá, como vocês podem ver, eu venho com o pente espalhando bem a tinta. Fazendo com que esse cabelo fique todo pigmentado, sem nenhuma mancha e sem nem desbotar nenhum lado, ficando todo por uniforme. Aí, ó. Feito isso, pessoal, depois é só o cliente esperar entre 40 a 50 minutos sem tomar banho, fazendo com que essa tinta fixe bem no cabelo dele, para que não haja o risco de sair a tinta. Entendeu, pessoal? Eu espero que possa ter ajudado a todos aí. Fiz esse vídeo com muito carinho, com muita atenção, muito trabalho, muita dedicação, para que eu possa ajudar aí meus amigos barbeiros e barbeiras a estarem efetuando um trabalho diferenciado e com alta performance. Entendeu, pessoal? Fiz esse trabalho com muito carinho aí. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, vou estar deixando aí no Instagram, @ericdocorte_UFC. Fechou, pessoal? Agora eu vou estar mostrando o vídeo do antes e depois do cabelo dele.